Vê o que ocorre ao falar mal dos outros? Foi a pergunta que o padre Joseph Maskell fez a uma das alunas da escola secundária para mulheres Arcebispo Q, em Baltimore. Seu nome é Jan Wagner. Tem apenas 14 anos e está longe da escola em um depósito de lixo, sozinha com este padre. Está absolutamente petrificada diante do que se apresenta diante de seus olhos. É o corpo sem vida de uma das freiras da escola cuja identidade corresponde a Catherine Anne Sednick. Assim que a vê, em sua mente surge uma das lembranças que tem com ela. É justo antes de sair de férias aquele dia em que, bastante assustada, foi capaz de fazer uma sinistra revelação. Se alguém agir de forma errada com você, apenas concorde com a cabeça. Em seguida, a adolescente moveu seu pescoço de cima para baixo. Isso ocorre com outras meninas? Prosseguiu a freira. Sim, ele acenou com a cabeça novamente. Tudo parecia indicar que, após essa confissão, a religiosa fez o possível para desmascarar o pai de Mascotte, que supostamente se aproveitava das alunas. Mas tudo o que conseguiu foi acabar sem vida, abandonada em um depósito de lixo por 2 meses até que alguém encontrou seus restos por acaso. Infelizmente, os detalhes de todos esses atos horríveis só vieram à luz 23 anos depois, pois para Jim Wagner foi tão traumático que ele apagou completamente de sua mente tudo o que aconteceu no final dos anos 60. Como você pode se lembrar de que alguém te fez algo tão terrível, mas não se lembra da pessoa? E eu dizia, eu não sei. Só me lembro do que me lembro e eles me perguntam de novo, e depois vem de outra direção, e então outro advogado pergunta a mesma coisa. Eu me sentia como uma idiota porque não conseguia me lembrar de nada. Então essa coisa caiu no meu cérebro, e no entanto, eu sabia o que caiu no meu cérebro e realmente estava vivenciando isso pela primeira vez. O padre Maskell, ou o padre diabólico, como ficou conhecido depois, foi ordenado como padre. Vou-te contar um pouco do background deste sujeito no ano de 1965, quando tinha apenas 26 anos de idade. Começou seu caminho na religião católica, sendo treinador esportivo no Sagrado Coração de Maria, em Baltimore, e um ano depois foi transferido para a Igreja de São Clemente, em Loudoun, onde ficou até o ano de 1968 para continuar seu trabalho em Nossa Senhora da Vitória. Posteriormente foi nomeado capelão da escola secundária Arcebispo Q, cargo que assumia simultaneamente na polícia local e na Guarda Nacional de Baltimore. Com tantas atividades e experiência, facilmente se passava por uma pessoa extremamente respeitável. Até mesmo chegou a ser considerado um padre muito inteligente, carismático e com ambições de ir além para o serviço em benefício das alunas da escola. Motivo pelo qual se interessou pela psicologia. Então, quando chegou ao ensino médio, Kyo rapidamente recebeu um cargo na comunidade educativa, passando a ser conselheiro do corpo discente. No entanto, havia algo muito estranho nele. Como sendo um padre tão valioso para a comunidade, ele havia passado por tantas igrejas em tão pouco tempo. Infelizmente, a razão não estava em sua maneira de enriquecer seus colegas com seus conhecimentos, mas, na verdade, a igreja estava fazendo tudo o possível para encobrir sua verdadeira personalidade, a de um predador da intimidade, um total doente. Acontece que anos atrás, na igreja de São Clemente, ele foi acusado de fornecer bebidas alcoólicas a um dos coroinhas, chamado Charles Franz, que tinha apenas 14 anos de idade, aproveitando-se assim dos efeitos do álcool para abusar intimamente dele. Muscle era o pastor associado na igreja de São Clemente. Eu era coroinha e ele abusou de mim várias vezes no ano de 1967. Ele me ensinou a beber para esquecer os problemas e a consumir drogas. Eu contei para minha mãe e eles o transferiram para outro centro. Se a Igreja Católica tivesse agido corretamente em 67, porque eles sabiam, não teria havido um assassinato e tantos abusos. Em um mundo idílico, a igreja teria agido corretamente após esse primeiro evento ou precedente.
mas seu desejo de encobrir esse tipo de comportamento por parte dos padres é muito maior do que a necessidade de fazer justiça a todas as vítimas de abuso. Então a lista de Joseph Maskell foi aumentando com o passar dos anos. Por sua vez, a irmã Catherine havia chegado quase ao mesmo tempo que o padre à escola. Ela possuía uma personalidade vivaz e alegre. Com apenas 26 anos de idade, ainda tinha um longo caminho a percorrer no âmbito religioso, cuja sincera vocação a tornou rapidamente uma das freiras mais queridas no instituto, agora sendo lembrada com carinho como uma pessoa corajosa que fez o possível para proteger suas alunas. Acho que continuar falando sobre ela, dando-lhe crédito pelo que presumo que aconteceu. Esse é um ato justo pelo qual estou justificando sua vida. Catherine não era apenas uma ótima governanta, mas também tinha um dom muito desenvolvido para a observação. Foi assim que rapidamente percebeu que algo não estava bem. Inicialmente, ela não tinha ideia do que estava enfrentando, pois por mais que tentasse obter informações das jovens, nenhuma delas ousava falar, como se estivessem sob algum tipo de ameaça ou paralisadas de medo. Desde então, a freira não parou até descobrir o verdadeiro terror que ocorria nas próprias instalações da escola. Como eu mencionei anteriormente, o padre Maskell tornou-se o conselheiro do Colégio Feminino Arcebispo Q, lugar que se tornou sua base de operações criminosas. Ele tinha seu próprio escritório, onde supostamente prestava atendimento psicológico às adolescentes. No entanto, hoje se sabe que ele fazia muito mais do que isso. Além de submetê-las a sessões de hipnose injustificadas, ele se dava ao trabalho de detectar quais eram mais vulneráveis no âmbito emocional e eram essas garotas nas quais ele colocava toda a sua atenção. Ele enchia a mente delas com mentiras extremamente perturbadoras, das quais depois se aproveitava para cometer os abusos, como que seus fluidos provenientes do seu órgão reprodutor eram o corpo do Espírito Santo. Você sabe a que fluido me refiro, assim como o próprio membro, o corpo de Cristo. Elas deveriam recebê-lo como uma maneira de limpar seus pecados, o que faziam sem nenhuma objeção, talvez por estarem ameaçadas ou por serem fiéis crentes de suas palavras doentias. Uma dessas pequenas foi precisamente, ou dessas meninas foi, Jeanne Wagner, que depois de começar a frequentar sessões de terapia com o padre, teve a confiança para revelar o trauma que sofreu quando era pequena. Ela havia sido abusada pelo próprio tio no passado, e essa informação serviu mais do que ele para adicioná-la à sua lista de vítimas. Agora limpe seus pecados. Você deve ter o corpo do Espírito Santo dentro de você. Segundos depois, então... Você sabe o que aconteceu. Ele a fez beber de seus ruídos. Como se não bastasse, o pai não era apenas o culpado de tal atrocidade, mas também atuava como o líder de um grupo de doentes, entre os quais se destacavam alguns arcebispos, políticos, policiais e até ginecologistas. Todos formaram uma espécie de grupo para se protegerem entre si. Os guardiões eram chamados e possuíam tanta liberdade que chegaram a desenvolver um sistema de organização para proceder com os abusos. Este consistia em que o pai, líder do grupo, chamava pelo megafone algumas das alunas, que, sem protestar, deveriam ir ao seu escritório, onde estavam esperando para fazê-las passar pelo pior momento de suas vidas. Sei que havia pelo menos 2 policiais na sala, havia outros professores. Lembro que ele parou ao lado da estrada e um homem que se aproximava da janela porque Isis disse que eu deveria dizer a ele que seu zíper estava aberto, e o homem se aproximou e eu fiz o oral dele ao lado da janela do carro e o homem andou ao redor e disse: "Mas que ele realmente é bom, você está certa, houve pelo menos 4 vezes que vi dinheiro sendo trocado." Isso era uma rede criminosa. O padre abusava e vendia seus pacientes de uma maneira tão grotesca que logo a irmã Catherine notou a mudança de atitude em algumas alunas.
Elas estavam com medo e foi justamente nessa época que ela começou a perguntar se algo estava acontecendo, sempre recebendo respostas negativas, até que ela conversou com G. Wendler, a menina de 14 anos completamente aterrorizada, que só pôde responder afirmativamente com a cabeça às perguntas da mãe. No dia seguinte à conversa entre a adolescente e a freira, começaram as férias. Catherine estava disposta a confrontar o pai, e talvez tenha sido o que ela fez, razão pela qual se presume que, ao voltar às aulas, a mãe havia sido transferida para outra escola e posteriormente denunciada como desaparecida. No entanto, por enquanto, os primeiros dias de aula transcorreram normalmente. Até melhor, já que por algum motivo os chamados pelo megafone haviam diminuído um pouco, proporcionando às alunas um pouco de paz, longe da perversão do padre. Mas essa espécie de pausa nas agressões foi apenas momentânea, pois em poucos dias o padre fez seu movimento mestre. Ele foi com Jean da escola até um depósito de lixo. É aqui que chegamos a essa cena tão angustiante. Vê o que acontece quando fala mal de outras pessoas. É uma clara ameaça. Ele sabe sobre a conversa entre ela e a freira, e quer garantir que ela nunca mais abra a boca, causando-lhe um trauma tão severo, capaz de fazer com que ela esqueça grande parte de sua adolescência. Agora, lembremos que o padre tem vastos conhecimentos em psicologia, então ele pode facilmente manipular as memórias de um adolescente, especialmente depois de mostrar-lhe um corpo sem vida. Depois de alguns minutos, olhando o corpo, ambos voltam para a escola. Lá, os abusos diminuem, mas não param completamente, e as alunas continuam à mercê deste predador. Pouco tempo depois, exatamente no dia 3 de janeiro de 1970, o corpo da freira que estava desaparecida há 2 meses é encontrado por um caçador e seu filho que passavam perto do lixão em uma área um tanto deserta de Lansdowne, uma pequena cidade do condado de Baltimore, em Maryland. A última vez que ela foi vista comendo foi no dia 7 de janeiro de 1969 e ela estava à procura de um presente para levar ao casamento de sua irmã Marilyn. Presumivelmente, ela foi vista na joalheria do centro comercial Edmonds Down Village. A partir daí, nada mais se soube dela. Acredito que ela morreu como parte do encobrimento do grupo de redes sexuais que estava acontecendo. Ela fez exatamente o que era necessário, informou, educou e fez as pessoas pensarem que trouxe o abuso paralelo ao assassinato. Decida se acredita na conexão deles. Ao concluir o ensino médio, Jim Wagner não olhou mais para o seu passado, cortou comunicação com as outras meninas e fez sua vida. Mas no ano de 1992, um encontro casual com uma de suas ex-colegas trouxe uma enxurrada de memórias reprimidas. Como se tivesse destampado um esgoto cheio de experiências tormentosas. Foi aí que a imagem da freira falecida, o abuso íntimo tanto na estrada quanto no escritório do padre, fizeram ele perceber que não podia mais ficar em silêncio. Então ele começou a procurar as outras vítimas de abuso e iniciou uma espécie de denúncia coletiva, esperando que este monstro finalmente pagasse pelo que havia feito, pois as únicas consequências de seus atos até o momento se reduziam a ser transferido para outra igreja. Referindo-se a ele como o padre diabólico, fez a primeira denúncia pública. No entanto, contrariamente ao que se esperava, a igreja procedeu da maneira mais infame possível, evitando pisar numa prisão. Joseph Maskell apenas foi destituído de seu cargo e obrigado a se submeter a um tratamento psicológico no Instituto da Vida, que convenientemente dependia da arquidiocese. Não importou o quanto Jean e suas ex-colegas de classe se esforçaram para exigir justiça. No final, os advogados da arquidiocese conseguiram se safar, permitindo que o padre Joseph Maskell morresse em completa paz na Irlanda, como resultado de um derrame cerebral em 7 de maio do ano 2001. Supostamente nada pode ser comprovado. Seus crimes agora só permanecem na mente das vítimas, das quais ele se aproveitou por tantos anos.